Você já sentiu como se estivesse assistindo sua própria vida através de um vidro, uma barreira invisível que separa você do reconhecimento, do respeito, da verdadeira aceitação? Já percebeu que enquanto você fala, as pessoas interrompem, desviam o olhar, como se sua presença não tivesse peso algum no espaço? É como se você existisse numa frequência diferente e ninguém sequer tentasse sintonizar seu canal. As conversas passam por você, os olhares escorregam e os convites para pertencer, para ser lembrado, raramente chegam. Mas há talvez um detalhe mais inquietante. O mundo parece enxergar quem você é, não pelo que você mostra, mas perversamente pelo que você omite. E a pergunta começa a ecoar de maneira incômoda. Por que as pessoas te tratam assim? E por que, com o passar dos anos, você se acostumou tanto a ser invisível? Você é a pessoa prestativa, sempre pronta a ajudar, exausta e mesmo assim disponível. Você absorveu o hábito de nunca impor dificuldades, de não criar atritos, de perdoar antes mesmo do outro perceber que feriu. Não porque você julgue certo, mas porque o silêncio parece mais seguro. E o que você colhe? Não é gratidão, não é reconhecimento, é o eco do vazio, indiferença, desprezo e aquele silêncio ensurdecedor de quem sequer nota sua ausência. Só que há algo ainda mais cruel nesse ciclo. Você sente, no núcleo mais profundo do seu ser, a ausência de respeito, mas não sabe por onde começar a romper esse padrão. Você segue tentando, se esforçando para compreender, para manter a gentileza, na esperança ilusória de que um dia alguém veja valor em tudo que você é, e especialmente naquilo que você se recusa a mostrar. Mas esse dia não chega. Jung, com toda a força do seu olhar para o estranho território interior, disse que aceitar-se completamente é talvez a coisa mais assustadora que existe. E é exatamente esse abismo, o de enfrentar a si mesmo, que separa quem você é do respeito que procura lá fora. Respeitar-se exige coragem brutal. Impõe o desconforto primordial de olhar para dentro e admitir: há responsabilidade minha aqui. Enquanto você insistir em ignorar a si mesmo, o mundo continuará fazendo o mesmo. O que você tolera em silêncio é tudo o que recebe em troca. Este não é um vídeo de soluções mágicas, de frases de efeito para reagir em discussões. Não é uma massagem no ego ferido. É um mergulho radical até a raiz do que te faz aceitar migalhas. Se você está cansado de ser desconsiderado por qualquer um, amigos, familiares, parceiros, colegas de trabalho, talvez já tenha entendido que não é sobre eles. É sobre você. Aqui, você vai compreender por que se submete ao intolerável, qual a lógica secreta por trás do seu próprio autoabandono e, sobretudo, por onde começa a transformação. O mundo não é caos gratuito, ele é um espelho agressivo da sua psique. Poucos têm a ousadia de encarar essa verdade. Você pode acreditar que o problema está nas pessoas mesquinhas, frias, autocentradas. E, em parte, você não está errado. Mas veja, o comportamento do outro é frequentemente apenas reflexo da sua ausência de posicionamento. Quando você permanece calado diante da injustiça, transmite ao mundo exatamente como deseja ser tratado. Não por escolha consciente, mas por hábito profundo. É assim que você diz: é assim que me vejo, é isso que mereço. E o universo, impiedoso, te entrega exatamente isso. A psicologia profunda revela que aquilo que você reprime dentro de si se manifesta, de maneira simbólica, na experiência cotidiana. As rejeições, abusos, Descartes, os silêncios que doem, tudo isso são sintomas de como você lida com as próprias partes feridas da alma. Enquanto seu olhar para si mesmo for fragmentado, frágil e cheio de insegurança, é essa versão de você que o mundo escolhe enxergar. O objetivo nunca foi te culpar, mas acordar a sua consciência. O ciclo do desrespeito externo germina impactos silenciosos feitos com você mesmo, desde muito cedo. Você aprendeu, talvez ainda criança, que bondade era ficar em silêncio, que ser aceito era ceder sempre, que o amor, às vezes, era sinônimo de submissão absoluta. Hoje, adulto, você apenas repete, quase que automaticamente,
esses scripts velhos. Vive acreditando que seu valor depende do olhar alheio, e essa crença quase invisível contamina tudo. Você se coloca como alguém inferior, não por malícia, mas pelo vício inconsciente de se manter pequeno. E enquanto isso não emerge para a luz da consciência, a história se repete, mesmo quando você muda de cenário, de amigos, de emprego, de relacionamento. Jung escreveu: o que não é trazido à luz da consciência, inevitavelmente se manifesta como destino. Enquanto você não encarar a maneira como se olha, viverá situações que apenas reforçam sua invisibilidade. Você não atrai o que deseja. Você atrai exatamente aquilo que acredita merecer, mesmo que essa convicção esteja enterrada nas camadas profundas do inconsciente. Existe uma saída, mas ela provoca um desconforto inicial sem igual. Ela exige que toda a sede de aprovação lá fora seja virada para dentro. E começa com uma pergunta tão incômoda quanto definitiva. Por que, afinal, você está sempre tentando provar ao outro que merece existir? A sua vida, até hoje, foi uma corrida sem linha de chegada tentando ser suficiente. O filho perfeito, o parceiro incansável, o amigo que nunca falha. Sempre se curvando, se adaptando, se distorcendo para não decepcionar expectativas alheias. E, no que isso resultou? Em pequenos instantâneos de aceitação, mas nunca no respeito genuíno. Quem vive para agradar está sempre disponível para ser manipulado. Aqui está uma das armadilhas psicológicas mais cruéis: a validação externa. Jung já explicava: construímos a persona, essa máscara social imprescindível para convivermos, mas ao nos confundirmos completamente com ela, perdemos o contato com a essência. Você se torna um fantasma educado, presença agradável, mas impossível de se admirar de verdade. O desejo de pertença é legítimo, quase instintivo, mas quando ele passa a ser o centro do seu universo, qualquer elogio te eleva e qualquer crítica te destrói. Você se torna refém do olhar do outro, sempre tentando provar que merece existir. No fundo, se sacrifica pela sensação ilusória de aceitabilidade. Mas isso não é ser aceito. Isso é ser moldável. Isso é ser descartável. A verdade? Quanto mais você tenta desesperadamente comprovar seu valor, seja em palavras, favores ou sacrifícios, mais deixa claro que você mesmo não acredita nele. Aqueles que se respeitam não mendigam amor, não distribuem favores como quem compra afeto em prestações. Eles sabem quem são e basta. Não precisam se mutilar para serem vistos, nem precisam se anular para agradar. Não se trata de ser arrogante, frio ou insensível, mas de compreender. O preço de viver de acordo com a sua verdade pode ser, sim, desagradar alguém. Mas o preço de nunca viver essa verdade é, infinitamente, mais doloroso. O respeito nunca foi algo a ser conquistado do outro. Ele se reconstrói nas ruínas do respeito que você perdeu por si mesmo, seja há anos, seja sempre. Só quando você reergue sua própria dignidade, o olhar do outro deixa de ser ameaça, tornando-se apenas espelho. Esta virada de chave quase sempre começa com algo tão simples quanto assustador: dizer não. Parece pequeno, mas é um terremoto na engrenagem que, até então, movia suas relações. Aprender a colocar limites, a priorizar-se, a se posicionar, é o início do respeito autêntico. E para quem vive acorrentado ao sim automático, é no não onde o alto amor se revela. Cada vez que você diz sim, quando quer dizer não, escreve silenciosamente um novo capítulo da própria história de submissão. Acreditou, talvez desde criança, que ser uma boa pessoa significa nunca contrariar, ceder antes de ser solicitado, antecipar o desejo alheio para evitar qualquer desconforto. Amar para você virou sacrifício, como se seu valor dependesse de estar sempre disponível, sempre sorrindo, sempre anulando aquilo que sente ou deseja, e todo limite que você deixa de impor torna-se, aos poucos, a cerca invisível que sufoca quem você é. A cada concessão não dita, a cada perdão ofertado sem culpa reconhecida pelo outro, você apaga mais um traço do próprio contorno.
O paradoxo é letal. Quanto mais você tenta demonstrar amor, compreensão, abertura, mais se afasta do lugar de respeito. Porque no fim, o mundo não valoriza quem se entrega incondicionalmente ao sacrifício. O mundo respeita o que é raro, o que é íntegro, o que sabe se preservar. Respeito não se pede, não se mendiga, não é moeda de troca. Ele se impõe a partir da postura interna. E essa postura começa quase sempre com a palavra maldita, não. Mas dizer não é sinal de agressividade, falta de empatia ou frieza. É talvez o primeiro grande ato de amor próprio. Um não, bem colocado, comunica ao universo inteiro que sua energia não está disponível para quem quiser sorvê-la. Ensina que seu tempo tem valor, que seu bem-estar importa, que há limites insuperáveis. E claro, quando você começa a desenhar essas fronteiras, a culpa aparece, voraz, disfarçada de dúvida, tentando te arrastar de volta aos velhos lugares da submissão. Isso é natural. Afinal, sua antiga versão sobreviveu dizendo sim para tudo. Jung já apontava: o processo de individuação, de se tornar quem você verdadeiramente é, exige o confronto com essa persona moldada para agradar. É inevitável o embate com a criança interna que um dia aprendeu que agradar era a única saída para ser aceito ou não ser punido. Mas esse acordo está hoje desatualizado. Já não serve. E o preço dele, além de alto, é sua dignidade, sua paz, sua essência. Quer respeito verdadeiro? Então comece pelas pequenas recusas. Troque o claro automático por um não consciente. Recuse tarefas que drenam. Afaste-se de relações que sugam. Decline convites que soam como obrigação. Preste atenção. Aqueles que mais se inquietam, que mais criticam ou se afastam, são justamente os que tiravam vantagem da sua ausência de limites. E isso é revelador, ainda que doloroso. Mas também é absolutamente necessário, porque cada não dirigido ao mundo é, na verdade, um poderoso sim para si mesmo. É o renascimento da autoridade interior, a reapropriação da própria voz, o início de uma existência que não depende da autorização alheia para florescer. No entanto, há algo ainda mais profundo, que sabota seu movimento de autodefesa. O lado obscuro da psique, conhecido como sombra. Tudo o que reprimiu ao longo da vida, firmeza, raiva, ousadia, até mesmo a capacidade de se defender, foi enterrado, mas jamais deixou de atuar. Sua sombra é feita dessas partes que um dia julgou erradas, feias, perigosas, partes que aprendeu a suprimir para caber nas expectativas externas. A criança que, ao ser repreendida por dizer não, virou a pessoa que jamais confronta. Quem teve sua raiva punida, virou o adulto que só sabe sorrir quando se sente traído. Quem foi ignorado no próprio sofrimento, cresceu aprendendo a reduzir a própria presença, quase até se dissolver. Só que o que é soterrado não evapora. Fica lá embaixo, alimentando a sabotagem silenciosa das suas tentativas de se impor. Sua sombra te paralisa quando você precisa enfrentar. Ela sussurra: é melhor não. Toda vez que você pensa em reagir, cada vez que engole o orgulho ou se cala diante do abuso, é sua sombra no comando. A mesma que faz você tolerar o insuportável, viver amizades que te diminuem, amores que te sugam. Você é prisioneiro não dos outros, mas do medo de acessar esses impulsos proibidos. Você já percebeu, por exemplo, como depois de um imenso favor recebido sem reciprocidade, você só consegue remoer a sensação de ter sido usado? Ou aquela cena em que alguém te desrespeita e, na hora, você engole seco, repete para si que não vale a pena lutar, mas depois sente vontade de sumir do próprio corpo? Esse silêncio não é maturidade, é submissão mascarada. Jung disse: tudo o que você não aceita em si acaba te controlando. Raiva reprimida se transforma em apatia, firmeza sufocada em medo, voz ignorada em ansiedade. Você se transforma no carcereiro da própria prisão psíquica, aguardando, em vão, que o movimento de libertação comece de fora. A única saída real exige coragem radical, integrar a sombra, resgatar a potência desses aspectos renegados.
não para virar algoz, mas para ser inteiro pela primeira vez. Só assim, ao invés de exigir respeito dos outros, você retoma o próprio poder e deixa de ser dependente do aval alheio. Esse resgate começa no lugar onde você menos quer olhar. As dores não resolvidas, a raiva não expressa, o potencial de confronto que você tanto teme. Mas, acredite, ao enfrentar isso, as correntes da submissão, internamente, começam a se partir. Respeito, então, deixa de ser algo que se busca, vira movimento natural. A autovalorização emerge em cada escolha, cada palavra, cada limite. E o mundo, pouco a pouco, aprende. É impossível não enxergar quem finalmente ocupou seu próprio espaço. Chega um momento em que você precisa parar tudo, se encarar no espelho e admitir sem máscaras. Pedir respeito é inútil se você não se respeita quando ninguém está olhando. O mundo absorve seu discurso de forma superficial, mas reage com perfeição à energia que você emana, aquela verdade silenciosa que guia seus gestos. Você já notou que os ambientes onde se sente desprezado, subestimado, ignorado, quase sempre são aqueles onde você se diminui todos os dias por hábito, por medo, por um velho roteiro aprendido na infância? E mesmo assim, é difícil abandonar o padrão. Porque por trás disso tudo, o que realmente te impede de mudar é o pavor de algo tão humano quanto a busca pelo pertencimento. O medo de ficar sozinho. E é nesse ponto que está aprisionado o último elo de dependência que te impede de se libertar. Ser autêntico exige, antes de tudo, a disposição de suportar a própria companhia. De aceitar que, em certos momentos, manter sua integridade significará perder reconhecimento, rompimentos, desconforto com a solidão. A arte de ser inteiro começa quando você deixa de mendigar amor coletivo e descobre que a própria presença é suficiente. Porque, ironicamente, só quem se basta consegue escolher, e não implorar. Só quem suporta o próprio silêncio pode construir relações profundas, em vez de colecionar conexões frágeis baseadas em concessão. Agora, você pode estar se perguntando: por onde reescrever essa história? Como transformar o respeito princípio em prática cotidiana, em atitudes concretas capazes de dissolver anos de submissão? A resposta não está em receitas prontas, mas em pequenas revoluções diárias. Aqui vão 5 movimentos profundos e não óbvios para reconquistar o respeito próprio e, como consequência, ensinar o mundo a respeitá-lo. Primeiro, faça do desconforto um aliado. Ao invés de racionalizar seu incômodo diante de uma situação desagradável, permita-se sentar ao lado dele. Sinta o peso, escute o que ele diz. Toda vez que o corpo protesta, tensão, cansaço, raiva disfarçada, é sinal de que limites foram violados. O desconforto não serve só para alertá-lo sobre o outro, mas principalmente para revelar como você está se traindo. Da próxima vez, pare e pense. Se eu de fato respeitasse quem sou, o que faria agora? Talvez sair, talvez discordar, talvez não responder ou não participar. Independentemente da ação, honre essa voz interna, pois é ela que anuncia a chegada do respeito verdadeiro. Segundo, economize justificativas. A cada vez que sentir vontade de explicar em detalhes o porquê do seu não, lembre-se, quanto mais você se justifica, maior a mensagem de culpa e insegurança que transmite. O respeito próprio começa na firmeza, não no excesso de desculpas. Um simples não posso, não vai funcionar, não me sinto confortável, deve ser suficiente. Quem exige explicações longas, geralmente, é quem lucrou anos com a sua ausência de limites. Liberte-se do vício da validação e assuma a autoridade sobre as próprias escolhas. Terceiro, insira a si mesmo na agenda. Olhe para sua rotina. Onde está o tempo inegociável reservado a você? Quantas horas por semana você se dedica ao próprio desenvolvimento, ao prazer, ao resgate do seu núcleo mais íntimo? Se a resposta é quase nenhuma, leia nas entrelinhas. Desrespeito próprio internalizado.
Substitua obrigações impostas por compromissos sagrados consigo mesmo. Cuide do corpo, da mente, do espírito. Não como luxo, mas como condição vital. Pequenas pausas, leituras, caminhadas, rituais diários. Faça desse tempo uma prioridade radical, pois só assim seu inconsciente começa a entender que você, finalmente, se colocou no centro. Quarto, troque a reatividade pela pausa consciente. Quando alguém invade seu espaço ou busca te provocar, perceba o impulso automático. Seja explodir, seja fingir que não liga. Pratique a pausa, respire. E então posicione-se com clareza, sem pregar domínio, sem pedir desculpas por sentir. Diga: isso não funciona para mim. O respeito real não depende de elevar a voz ou agredir. Ele nasce do princípio básico de se mostrar inteiro diante do conflito, sem desabar. Ensine o outro, todo dia, como deseja ser tratado sendo, acima de tudo, verdadeiro no modo de se colocar. Quinto, cultive um círculo de pertencimento autêntico. Analise seus vínculos. Você é valorizado ou apenas tolerado? Está cercado de quem reconhece e apoia sua essência? Ou de pessoas que só aparecem quando precisam de algo? Ao resgatar o respeito próprio, o ambiente se transforma. Você começa a cativar relacionamentos pautados em reciprocidade, não em dependência. Distancie-se sem ódio ou ressentimento de quem não agrega. A solidão de estar consigo, por vezes, será mais saudável do que estar entre muitos e não existir para ninguém. Ressignificar o modo como você se comporta nas pequenas coisas é, paradoxalmente, a chave para nunca mais ser desrespeitado nas grandes. E lembre, padrões emocionais levam anos para se formar e demandam prática, constância e autoobservação para serem dissolvidos. Continue persistindo, errando, corrigindo, melhorando, até que o ato de se respeitar se torne tão natural quanto respirar. Por fim, entenda algo libertador. É impossível ser respeitado externamente se acredita, interna e silenciosamente, que não merece. E mesmo que o medo da solidão faça você recuar durante o processo de mudança, aceite-o como etapa de transição, porque há uma potência gigantesca em aprender a se bastar, em se tornar inteiro para só então conectar-se plenamente com o outro. A verdadeira presença é aquela que não precisa de aprovação, não teme a ausência, não se dissolve no desejo do outro. Então, se você chegou até aqui, proponho um compromisso público com seu próprio renascimento. Escreva nos comentários: eu escolho me respeitar. Esse pode ser o seu primeiro gesto de restituição de poder diante do mundo. Deixe que todos vejam, mas, acima de tudo, que você mesmo veja. É possível sair desse ciclo. É possível transformar a maneira como o mundo te enxerga. Basta transformar a maneira como você olha para si. E se essa mensagem ecoou, se fez sentido, se cutucou aquelas feridas que você evita cicatrizar, não pare aqui. No próximo vídeo do canal, vamos mergulhar ainda mais fundo em como construir relações autênticas a partir do novo eu que está emergindo em você. Continue. Vá até o fim. Porque ninguém merece a sua presença mais do que você mesmo.